No programa de hoje, nós vamos tratar sobre a prática de exercícios físicos, o quanto isso te faz bem e o quanto não fazer vai te prejudicar lá na frente. Venha com a gente! Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Vozes da Saúde, programa que é produzido pelo SimSaúde Campinas e Região e também pela Federação Paulista da Saúde. O tema hoje é um dos melhores. Vamos falar sobre a prática de exercícios físicos, seja por você que é jovem e tem vitalidade, como para você que tem 60 a mais. O nosso convidado é o Márcio França, personal trainer, com especialização no público 60 a mais, que traz várias dicas preciosas para você que quer se manter saudável. Seja bem-vindo, Márcio. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Márcio, antes da gente iniciar a nossa entrevista, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Você é de Campinas mesmo? Eu, na verdade, nasci fora de Campinas, na cidade chamada Pereira Barreto, né, interior de São Paulo, mas sou um cidadão campineiro, porque eu só nasci lá. Depois de um período, voltei para cá e aqui me fiquei com meus pais e aqui estou há praticamente 47 anos. Desses 47 anos, quantos anos de formado em educação física? Bateu 20 anos. 20 anos, 20 anos, duas exato. Décadas. 2 décadas aí que a gente se formou na PUC Campinas. 2 décadas de alegria, de né? alegria, de muita alegria, de muito empenho e de muito amor ao esporte, assim, né? A profissão que eu escolhi para trabalhar. E levando saúde para as pessoas, que é mais importante, com certeza, verdade? Com certeza. E ainda mais hoje em dia, né? Que o boom na parte do fitness, na parte da saúde, tá de uma forma gigantesca. Então, creio e tenho certeza que fui para o caminho certo. Por que você decidiu ser um personal 60 a mais? Como a gente conversou agora há pouco, primeiro, eu me identifico bastante com esse público. Eu tive uma vida onde eu fui criado muito próximo dos meus avós. Eu acredito que seja bastante em função disso, né, de conviver bastante com eles, de ter e que eu fui criando isso até que eu entrei na faculdade. Logo no início da faculdade, eu já lá atrás, no primeiro ano, tive uma oportunidade de trabalhar com uma mãe de uma amiga minha na faculdade e só foi agregando e, consequentemente, fui me especializando e é um público que eu sou encantado em trabalhar, em colocar o meu conhecimento em prol da saúde deles. Essa é a ideia. É diferente um treinamento para esse público 60 a mais com um público jovem? Tem alguns aspectos que pode prevalecer, obviamente, por exemplo, o jovem. O jovem, ele quer estética, né? Sim, numa abrangência maior assim, ele quer estética. Quer perder o pneuzinho, ele quer estar bem para foto, né? Já a pessoa com 60 a mais, ali é saúde. A estética vai vir natural. Se treinar, vem normalmente. Não vem com a velocidade de um jovem. Mas você conseguir treinar, se você conseguir se dedicar na sua dieta, no seu descanso e na sua alimentação, que o jovem também precisa para poder atingir aquele objetivo, pô, com certeza. Você falou aí 3 fatores que são importantes serem observados. Né? Um triângulozinho ali, né? Vamos dizer. 3 pilares, né? 3 pilares. Que é importante. Quais são eles? Explica cada um, que é para a gente entender e aprender a lição. Tá certo, vamos lá. Olha, o primeiro ali, que ele é de suma importância, né? É você, hoje em dia, você ter uma boa conduta alimentar. Então, você pode treinar, você pode fazer 1000 coisas, mas você precisa alinhar uma dieta
no mínimo, equilibrada, né? Não que você vai se restringir a comer coisas que você gosta, mas você tem que ser ponderado, né? Então, primeira coisa, vai entrar num plano de treino, a gente sempre, mesmo com os 60 a mais, a gente vai dando aqueles toques, né? Com o pessoal que trabalha com a gente tem um pessoal no 60 a mais personal, onde contamos com uma amiga nutricionista, fisioterapeuta, então a gente tem um corpo ali que a gente vai orientando o aluno. Então, primeira coisa, se cuida na alimentação, calma. Depois, treinar, né? Ter um plano de treino muito bacana, elaborado, especializado para ele, para a gente muitas vezes sabe que o 60 a mais ele traz umas complicações diferentes, como você citou agora de um jovem. Sim. Ele vai trazer alguma complicaçãozinha, alguma dorzinha, alguma parte degenerativa articular, ou às vezes alguma doença crônica, enfim. E nada mais, nada menos do que dormir bem, descansar. Repousar, ter seu controle ali de sono, repouso. Essas 3 coisinhas juntas vão dar um bom suporte para ele. Então, olha, presta atenção, galera, esses 3 pilares vale para todo mundo. Vale para todos, vale para independente todo da mundo. idade. Independente da idade, ele precisa controlar esse. Mas como o nosso foco hoje é o 60 a mais, Certo. eu queria que você contasse a história muscular que nós temos. Qual o tempo que ela se mantém, quando ela começa a decair, como é que isso acontece no nosso organismo? Olha, Silene, é assim, ó, vamos lá. A gente, eu sempre brinco, comparo, que a gente é como um avião decolando, assim, né? Quando a gente nasce, você vem, aí daí a pouco você vai subindo e você vai chegar num ápice, né? E esse ápice ele vai bater ali por volta dos 30 anos, 33, ali 32, ali é o ápice. Logo após isso, a gente começa, não tem para onde correr, ao declínio. E aí eu sempre falo que, tipo, o que você precisa fazer para que esse avião não venha em queda livre? Queda livre. Ele vai descer, não tem como. Vai chegar um momento lá do ápice que ele vai descer. E aí você tem que se policiar a partir desses 30 e 40, 50 e 60 anos a fazer com que esse avião seu, essa parte muscular sua venha descendo muito lentamente. E como que você vai fazer para que esse avião, para que esse corpo não venha de bico para o chão? Musculação. Fazer força. Eu sempre brinco, o idoso precisa, num linguajar assim, puxar ferro. Tem que puxar ferro. Tem que fazer com que esse músculo volte realmente de uma forma ter vida, ter vitalidade, ter saúde, ter disposição. E ele vai ter isso só treinando, não tem como. Márcio, hoje em dia nós temos várias modalidades esportivas. Sim. Todo dia surge uma nova, exato. Não é verdade? Verdade. Todas servem para o treino dos 60 a mais, ou você foca na musculação como a principal fonte de músculo? Muito boa a sua pergunta. Eu vou dar um exemplo claro de um aluno, tá? Que ele tem 63 anos e ele é praticante de futevôlei. Que eu também sou um praticante de futevôlei, né? Sou um professor no período da noite, dou aula de futevôlei. E ele é meu parceiro de futevôlei. A gente joga futevôlei. Só que sempre que eu tenho cuidado de falar sobre esse ponto que você tocou, qualquer atividade o idoso pode fazer. Basquete, vôlei, desde que ele tenha uma capacidade neuromotora para executar, o que ele vai precisar para executar, jogar o futebol? Com 65, porque esse meu amigo, ele tem futebol que ele joga de 60, 65 e 70 anos. O que esses senhores lá precisam para executar a prática do futebol? Força. Porque se ele não tiver força, ele não vai conseguir correr. Ele não vai conseguir ter um impacto, uma trombada, segurar, né? Uma queda, porque futebol você cai, um exemplo, né? Então, o que vai fazer com que ele não caia e não se quebre? É ele ter força. E a força, ele só vai conseguir com exercício resistido. E aí você me perguntou dos meus alunos. Meus alunos, a maioria que estão chegando já com algum déficitzinho. Então, a prioridade, a princípio, com eles
é o início pela musculação. Né? Depois pode diversificar. A maioria deles tem paixão. Eu tenho um que começou semana passada que ele era goleiro. A paixão dele, jogar futebol. Então, a gente vai preparar ele, a ideia é preparar ele de uma forma que ele tenha força, que ele tenha condições, para a gente trazer ele para esse ambiente novamente de uma forma mais tranquila, né? De acordo com o que ele consiga realizar e fazer com que ele seja de novo um goleiro. De alguma forma. Sim, imagina o que isso não vai despertar nele. A felicidade, né? A felicidade, o psicológico com certeza. Equilibrado, a gente vai fazer algum ponto que ele vai voltar a ter um treino de goleiro. A gente chutar a bola no gol nele, só que agora não é o momento. Ele precisa ter um ganho de força agora, para que ele possa realizar essa outra atividade. Tá, mas a musculação ou exercícios resistidos, né? Que nós temos outras modalidades. Isso ele nunca vai poder largar. Não. Eu sempre brinco. A musculação é o nosso arroz e feijão. É a nossa base, é o nosso alicerce. Para qualquer esporte, qualquer um, para jogar dama sentado, você precisa fazer musculação, porque senão a sua lombar, a sua coluna, na postura só sentado, vai gritar, vai doer. Então você precisa estar com uma força muscular nos paravertebrais, nos dorsais, para que você possa suportar ficar sentado para jogar dama. Sim. Entendeu? É assim. Hoje em dia. Outro dia eu estava lendo que até as lutas marciais, que a gente nota que normalmente existe um treino de força. Sim, eles bem recomendam, bem específico, mas é recomendado ter a musculação junto, né? É a base. É a base de qualquer esporte. Por exemplo, agora eu vou fazer, me permita, qual esporte você gosta, assim, tem alguma modalidade, vôlei ou não? Você existe para você? Pronto, matou. Aposto que você faz uma boa musculação para suas articulações. Com certeza. Porque senão você não vai suportar correr. É qualquer viradinha. Dói. É isso. Então, tem você, telespectador em casa, gosta de algum esporte? A base para o seu treino, para o seu esporte. Para você render mais, musculação. Então, eu vou te fazer uma outra pergunta. Nós, aqui do Sim Saúde, que esse programa é do Sim Saúde, da Federação Paulista da Saúde, a gente representa uma categoria que trabalha 24 horas por dia, não é verdade? O pessoal faz turnos de 12 horas, outros fazem turnos de 6 e outros de 8. Certo. E muitos reclamam, porque às vezes acumula-se 2, 3 empregos, e aí não tem tempo. Aí não dorme. E aí, como é que faz? Aí é assim, vamos dizer, para tudo se tem um jeito, mas assim, essas pessoas que têm essa demanda, né, de trabalho e de gasto, né, e não consegue dormir, porque como a gente falou agora há pouco, o dormir é uma das 3 É um dos 3 pilares. Então, o que eu diria para essas pessoas? Primeiramente, né, um conselho assim, é estar sempre monitorados, estar sempre indo ao médico, né, vendo a parte cardiológica, a parte até mesmo psicológica, né? Porque quando você não dorme bem, a gente sabe as coisas que vai alterando. Quando você não descansa, você não rende para aquilo que você tem que render no outro dia. Então, você exigir dessa pessoa uma carga de treino grande, eu acredito que vai ser muito difícil para ela conseguir. Mas... Qual seria o mínimo? Olha, o mínimo ali seria uns 20 minutos. Ela faz todo dia? Não todo dia, no mínimo 3 vezes por semana, eu diria, sabe? No mínimo, né? Pegar, ter uma orientação de alguns exercícios onde, primeiramente, vai trazer para ela mobilidade, flexibilidade e um pouquinho de força, mediante aquilo que ela vai conseguir responder. Porque essa pessoa que trabalha nesse turno, nesse ritmo, consequentemente, se você for fazer um estudo, ela tem um cansaço muito maior do que a gente, que consegue dormir aquele período da noite, descansar tranquilamente. Então, essa pessoa você tem que trabalhar um pouco mais tranquilo, um pouco mais de acordo com o que ela consegue responder naquele momento. Mas precisa se fazer trabalho de flexibilidade, alongamentos e um trabalho resistido, de uma forma mais tranquila. E eles precisam ainda de uma orientação bem adequada, para que não entre
não faça o contrário, né? Entra num período, pode entrar num overtraining devido à falta de descanso e aí não vai trazer benefício nenhum à atividade. Se for querer exigir demais do corpo, porque o corpo já está sendo exigido e não dormir. Se você exige de uma forma muito agressiva ainda com a atividade, né? Então a atividade para esse público tem que ser uma atividade mais moderada que vá trazer os benefícios do relaxamento para descansar. Isso, bem-estar. Essa é a palavra né? correta, bem-estar. Ou seja, pelo que você falou, eu noto que o seu conselho é procure uma academia ou um personal trainer para poder ter um treino bem orientado, é isso? Com certeza. Você tem que procurar ir a algum lugar onde você, primeiramente, se sinta seguro, né? Sim. E falando até mesmo, por exemplo, do público 60 a mais, esse é um grande, assim, teoricamente, problema, né, na teoria. Porque esse público, muitas vezes o histórico deles não é de atividade. Que vem de trás lá, não é de 60, 70 anos, a maioria deles vem trabalhando, né? Sim. Fazendo aquele processo natural, trabalhou para aposentar. Só que agora, quando chegou a aposentadoria, como que eu vou curtir? Como que eu vou desfrutar desse momento? E aí não tem saúde. E aí vou para academia. Aí entra aquele problema, não sei treinar. Tenho medo, tem aqueles mais corajosos que vão. E aí chega lá, o professor orienta, mas ele tem mais outra demanda dentro da sala de musculação. Sim. E aí muitas vezes é um risco. Mas assim, com certeza, se você procurar uma pessoa, um personal especializado nesse público e entender o que você necessita, a sua tendência de ganho é muito maior. Grande. É muito grande. Quais são os primeiros sinais que a pessoa tem de que ela está perdendo a força? É sinal básico, tá? Que você, aí de casa, que tem o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, tio, titia, ou você que está nos assistindo que cuida de algum idoso. Primeiro relato que você vai olhar, vou dar 2, assim, mas o primeiro, como ele levanta e senta de uma cadeira. Esse é o primordial, assim, que você vai ver. Opa, exato, como que levanta. A dificuldade, isso, começa a segurar, não consegue levantar. É isso daí. Não consegue levantar, precisou de ajuda demais. Tá? Sinal gigantesco de que a força muscular está, né, decaindo. E o segundo que eu gosto de, a gente faz na avaliação, né, quando me contratam, eu faço uma avaliação bem minuciosa. A primeira aula é a avaliação, é a marcha, que é o andar. O andar. O andar você vai filmando, você põe um espaço para ele andar, para ele caminhar, em termos de velocidade e distância. E aí você, dentro dos estudos que tem no relato da avaliação, você depois vai saber classificar aquele idoso, né, em como ele está naquele período. E já mostra pra gente desequilíbrio, arrasta o pé, são sinais de que é fraco. Não tem aquela marcha, não ergue o pé, ele arrasta. Ele começa arrastando. Esse é um grande sinal de que a força muscular está em declínio. A perda de força muscular é a chamada sarcopenia? Boa pergunta. É um grande indicador de que você está ficando fraco. O seu músculo está, vamos dizer, usar a palavra, está murchando. E aí você sente que está flácido, que não tem força, né? E até, mais uma vez, mais um relato de um case. Semana passada, uma menina me procurou, uma amiga, e o pai foi ao médico e o médico constatou várias partes que está se degenerando. Normal, desgaste aqui, ali, na coluna, na lombar, no joelho. E o médico falou, você precisa fazer musculação. Fizemos o teste nele e o que aconteceu? Arrasta o pé, tem dificuldade já no sentar, dificuldade em manter suas higienes pessoais diárias. Então, o grau já está grande. E aí, se você deixa isso continuamente, vai entrar no quadro da sarcopenia. E aí é um grande risco de acamar, e aí usar a muleta,
e aí vai trazer grandes complicações maiores. Você citou um case aí. Nesse case, qual que era a idade do paciente? Ele está com 73. 73. 73. Nunca treinou. Nunca treinou. Não. Despertou agora. É reversível? É, total. Ainda mais que ele foi no médico, né? Olha que boa notícia! Não. A gente sempre fala assim, só não temos situações para aquele momento que a gente vai partir. Mas, por exemplo, a filha o levou ao médico, o médico de uma grande sensibilidade, fez todo o diagnóstico, mandou para a gente, e o que constava, como eu disse para você agora há pouco, parte de degeneração de lombar, de joelho, de tornozelo, muita falta de mobilidade também causa bastante falta de marcha, né? Não ter aquele movimento, não alongar, enfim. Então, o problema dele era o quê? Falta de atividade. O médico falou, você não tem nada. O que você tem aqui é tudo de acordo com a sua idade, normal. O senhor não estaria aqui de bonitão. Não, qualquer pessoa, nós mais jovens, até os jovens, tem algum desgaste se não se cuidar. Imagina um senhor de 73, né? Sim. Então, o que acontece? E o médico falou, seu problema maior é falta de força. Então, a gente começou o trabalho semana retrasada. Faz 15 dias que ele começou e está super empolgado e é com calma agora. Agora é o tempo. É o tempo, são 73, né? Então, ele tem que contar da 73 para frente. A gente vai conseguir fazer com que ele tenha um ganho. Só que tem que ser com calma. Você acredita que tenha resultados em quanto tempo ele vai notar resultados? 3 meses. 3 meses. É rápido, né? Porque quando você o nosso corpo, Silene, ele é muito inteligente. Ele é a máquina mais perfeita, né? Que você pode pensar que existe verdade. É o nosso corpo. Ele é maravilhoso. Então, quando você dá o estímulo nele corretamente, ali a comida, tudo aquilo que a gente falou, tudo aquilo que a gente sabe que o idoso consegue. Ele dorme bem, ele fala que... Só que estava sem treinar. Sem treino. Sem treino. Sem movimento. Sem movimento, sem vida. E aí ele viu nesse trabalho com a gente que ele vai conseguir ter esse ganho. E é muito engraçado, muitas vezes é o psicológico. Eu falei que há 15 dias ele estava. Segunda agora eu voltei, ele falou que já andou, que foi para casa da mãe. E aí você vai falar, esse para mim, quando eu trabalho com o idoso diretamente, isso para mim é um termômetro maior que existe. Quando a pessoa fala, eu senti já que eu fiz isso, eu fui na minha mãe, 3 casas para baixo da dele, eu fui lá, voltei e não cansei. Aí você fala, nossa. Calma, também tem partes assim, né? Atividade, olha o que ela já fez na mente dele, já despertou a vida. Tem algum benefício já? Qual é o benefício? Que ele sabe que ele pode mexer ainda. Ele pode. É o psicológico, né? Muito maior do que qualquer coisa. O físico que ainda vai Mas você vê como melhora? Né? Como a endorfina zona entrando ali, ele já respirou diferente. Nossa, eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Não, o senhor tem que alongar assim, o senhor tem que fazer isso. Sentindo bem? Nossa, dormi bem, filho, ele fala. Dormi tão bem essa noite. Delícia. Depois da primeira aula, dormi tão bem. A gente faz uns procedimentos de alonga, solta algumas partes. O quanto aquilo ele estava, né, acostumado a não mexer. Mexeu, ganhou vida. Que delícia, né? Simples assim, né? Vamos dizer. Simples. Agora eu vou voltar para uma outra questão. Questão das mulheres. As mulheres são as que mais reclamam e com razão. E com razão, sempre. Porque a gente parece que foi marcada sempre. A gente foi marcada, né? Certo. Falou em músculo, a gente demora mais para adquirir. Falou em perder músculo, nós somos as primeiras a perder. Tadinhas, né? Não é verdade? É isso daí. E as mulheres realmente reclamam que a partir ali dos 40 anos, né? 50, tudo começa a despencar. A parte hormonal complica, né? Isso. Aquela e aí, parte lá. o que fazer? É assim. Vocês, né, Ele meninas? Fica sério, tá vendo? Vocês, meninas, né, como sempre, são a nossa alegria da vida aí. Mas isso é um grande fator que muda bastante o homem da mulher, né? Essa parte hormonal.
quando entra naquele período de menopausa, né? Que hoje em dia existe todo um aparato. Sim, com né? certeza. Eu tenho em casa um fato que minha mãe entrou muito precoce nesse período da menopausa. E se eu não me engano, se eu tiver errado, mãe, depois você me fala, eu acho que uns 40 anos ali. Tá. Jovem. Muito Ou até jovem. menos. Eu não me lembro, assim, exato. E que hoje, naquela época, né, não se cuidou tão quanto poderia ter cuidado. E hoje existe complicações, né, assim, que ela perdeu bastante força, mas a gente, né, dá aquele suporte para ela tá bem, mas mudou bastante. Então, o que eu diria para as mulheres? Fiquem sempre atentas, né, ao seu corpo, aos sinais que o seu corpo está dando para você, esteja regularmente indo ao seu ginecologista, sendo acompanhada, sendo monitorada, para que você possa, a partir desse momento que ocorrer, você já ter um plano de tratamento, né, para essa reposição hormonal que acontece muitas vezes, e aliado a isso, esteja treinando, esteja dando vida a você. Esse eu acho que o conselho maior para vocês. E vocês são muito fortes. Com certeza, mas tem muitas mulheres que por questões mesmo de saúde, às vezes não podem fazer reposição hormonal. Exatamente. Né? Então, nesse caso, também o exercício é um grande aliado, Com certeza. O exercício físico hoje, ele é o remédio do futuro para nós. Né? Fica até uma dica para você já que está com 40 anos ou 35 ali, vamos dizer 40. Não tenho tempo de treinar, não tenho tempo de fazer isso, eu só trabalho. Arruma um tempinho. Do mesmo jeito que você está investindo para que lá na frente você tenha uma aposentadoria boa, tenha um bem-estar, se você não tiver saúde lá na frente, de nada vai servir. Então, aliado à poupança, a todo esse cuidado, faça um investimento em você e na sua saúde, né? Que é através da atividade física que vai dar essa calmaria lá na frente para você. É a garantia de uma aposentadoria saudável. Exato, né? Exato. O melhor investimento hoje é esse. E sempre né? Você fala, o que seria melhor? Você investir, você ter a oportunidade de investir vamos dizer, numa academia para você, num personal especializado para você, ou você ficar investindo todo mês caixas e caixas de remédio para dores e tudo, né? E a gente sabe que o exercício físico, ele traz muitos benefícios. Ele mexe com partes, né, fisiológicas no corpo que nenhum remédio vai ter essa capacidade. E é mental, né? Mental, exatamente. Como a gente falou agora há pouco do meu aluno, né? Com certeza, só de mexer um pouquinho com ele em 15 dias, o mental dele já voltou a ter vida novamente. Isso. E no caso, tanto de homem quanto mulher, é um forte aliado contra a osteoporose, osteopenia, né? Total. A gente conversava fora aqui da gravação, o que eu te falei. Eu tenho uma aluna médica, quando ela me procurou, ela já estava com um grau de osteopenia, começando ali, né, a ter um probleminha. A força muscular baixíssima, e tendo perigo de queda já. Na verdade, ela já tinha tido uma queda. E aí me indicaram a ela, a gente começou a fazer um trabalho, pena que ela não pôde vir hoje. Um grande abraço para você, doutora Tâmara, tá? E é uma aluna maravilhosa, de um espírito de luz agradabilíssima ela é, pessoalmente. Então, e aí durante um ano, ela voltou e refez os exames. Os exames dela totalmente acima daquilo que ela precisava. Positivamente, né? Eu até postei no Instagram, tem lá o case, ela falando. E tá lá, para quem quiser ver, pode procurar que tá lá a doutora Tâmara falando. Parabéns, hein, doutora Tâmara? Vamos seguir o exemplo dela, mulherada. E olha, me diz uma coisa, quais são exercícios que você recomenda para prevenir quedas, prevenir a perda muscular? Quais são os principais? Tá. Você, né, que está em casa agora,
e está nos ouvindo e já, poxa, isso aqui está acontecendo comigo. Estou sentindo que o meu pé está arrastando, esses dias eu enrosquei o pé, não consegui elevar a perna para subir o degrau de uma forma natural. Estou tendo dificuldade de levantar do sofá, de fazer minhas higienias pessoais, de ficar em pé para tomar banho. Tem alguns exercícios simples em casa de se fazer que já vai dar esse ganho, já vai fazer com que o seu corpo responda melhor. Que seria uma elevação de perna, você em pé, apoiado numa cadeira, atrás de uma cadeira, elevando os seus joelhos, né? Tem pessoas, por exemplo, no caso que eu estou aqui agora sentado, eu tenho um aluno, já tive, que a fraqueza é tão grande que não consegue ficar em pé. Então a gente consegue trabalhar nessa posição, né? E fazer com que ele fortaleça o músculo do quadril, o flexor do quadril. Porque quando você anda, você não faz essa marcha? Sim. Você anda. Então a gente teve que começar sentado nessa posição. Fazer movimentos e já cansava para depois progredir para o em pé. Coloca uma cadeira, fica em pé, sobe. E faz o mesmo movimento. Faz o mesmo movimento em pé. Trabalhar as panturrilhas, de suma importância. Panturrilha fraca, sinal de fraqueza. Isso é um grande... Isso existe estudos falando disso. Falam, inclusive, que a panturrilha é o nosso segundo coração. Exatamente, eu ia falar agora. E como que você faz com que esse segundo coração trabalhe melhor? Porque quando nós estamos aqui nesse momento agora, ou em atividade, o nosso coração, ele enche de sangue e esse sangue sai para o nosso corpo, né? Isso. Nos irriga, nos deixa totalmente com a demanda de sangue, vamos dizer, limpo, vamos dizer assim, tá? Num termo assim. Esse sangue vai. E como que esse sangue é o chamado sangue venoso, que ele volta para o coração? As panturrilhas é esse músculo que faz com que essa volta seja melhor. Também o sinal de queda que a pessoa possa ter através do exercício e teste da panturrilha faz com que você exija e esteja com a sua panturrilha em dia, fortalecida. Tanto panturrilha quanto o músculo da frente aqui, ó. Que muitas vezes você vai correr, dói, né? Tem canelite. Isso. A gente chama de tibial, tá? É um músculo tibial. Esse músculo e o da panturrilha, a batatinha da perna, precisa tá forte. Tá forte. Ficou em pé, segurou em qualquer lugar, balcão, subiu na ponta do pé, joelhinho esticado, 3 séries de 15 ali, ó, todo dia vai ajudar muito. Pode fazer em casa, Pode né? Em casa, tranquilo, todo dia. Já garante um coração saudável. Diria, exatamente. Levantou da cama, esticou o corpão, pode fazer. Quais são os cuidados que a gente precisa ter antes de iniciar os exercícios? Boa. Vamos lá. São alguns assim, né, que a gente diria. Primeiramente, eu digo, é importante você passar um médico, na minha concepção de olhar, parte cardiológica, né, saber como você está, uma parte até mesmo da parte ortopédica, na parte de sangue, né, fazer os exames para ver como você tá, colesterol, uma série de outros fatores. Acho que isso é de suma importância, você saber, para você saber como que eu estou, como que tá meu HDL, UDL, como que eu tô, meu ácido úrico, como que eu estou, magnésio, porque muitas vezes você necessita, às vezes você não tem disposição porque tá te faltando algum componente desse. Então, eu sempre peço para eles, e muitas vezes, a maioria das vezes, ele já tem, né? Sim. Já traz, ó, professor, eu tenho isso aqui, ó. Já chega com o pacote. Tem isso, então, ótimo. Então, a partir dali, você vai criar um plano para ele melhorar tudo aquilo que ele te trouxe. Mas você está querendo começar, acho que é importante você saber como você está nessa parte. É muito importante. Até mesmo para a segurança sua própria. Sim. Né? Você não começar, eu quero ir para a rua e vou andar, vou correr. Calma. Aí você falou em caminhada. Caminhada não tem contraindicação, tem, Márcio? Jamais, né? É um exercício que a gente escuta muito os idosos falando, nossa, professor, mas como que eu tô assim tão fraco? É interessante, ótima pergunta, porque eles falam, não, mas eu ando,
eu caminho 3 vezes por semana. E como que eu tô fraco assim? Eles se surpreendem. Eles estão muito bem na parte cardiorrespiratória, Sim. maravilhosamente bem. Até mesmo vou citar um fato, por exemplo, eu tenho a mãe da minha namorada que ela caminha absurdamente, mas a gente sempre pega no pé dela para que ela faça musculação. Você tá entendendo? Para ter o suporte. Lembra lá do início que a gente falou do programa? Isso. Pode caminhar, pode correr, você corre, mas você faz musculação. Ele pode jogar tênis, precisa de musculação, basquete, seja qualquer um. A musculação vai ser o nosso sempre carro-chefe. Então, isso é de muita, muita importância. Gosta de caminhar, você precisa utilizar a sua articulação, tornozelo, joelho e quadril. Isso. Nessas regiões existem os músculos da coxa, panturrilha, região abdominal, região, né, na parte lombar. Você deve treinar o core. Com certeza. Não treina um corzinho bonito para ficar forte? Bastante. Porque senão você não vai suportar. Você pode ter problema no pubis, de ficar correndo e não ter um suporte. Você pode ter problema no joelho, dói, daqui a pouco vai doer, tornozelo também. Então, nessas regiões existe músculo, panturrilha, coxa e bumbum forte para quem corre. E é a musculação que vai te dar esse fortalecimento. Ou falamos seja, e sempre vai... A gente vai voltar na musculação, que é o que é a base e vou dizer a você, outro, e vou dizer a você e aos nossos telespectadores. Lembrem, eu sei que muitas vezes a palavra musculação, ela, né? É chato. Calma. Procura uma orientação bem bacana, que a musculação ela vai se estacionar prazerosa. É verdade. Você consegue fazer bastante coisa que a pessoa trabalhe essa força e desempenhe e fortaleça, deixa você forte. Não só realmente com a musculação, é aquela musculação, isso aqui. Não, tem várias formas. Sim. Não é verdade? Verdade. E é assim que a gente trabalha. Hoje em dia, as academias estão cada vez mais acessíveis, né? Sim, com certeza. Em termos financeiros, sim. de acessibilidade, de encontrar sempre uma unidade próxima de onde você mora ou trabalha. Tem hoje a internet que você pode procurar, você pode seguir a gente, né? Isso. Lá no nosso Instagram a gente temos dicas de como executar exercícios corretamente. Tem tudo. E porque qual que é o seu Instagram? Vamos fazer o merchandising. Vamos lá. Meu Instagram é o 60 Mais Personal. 60 Mais Personal. Tem 60 mais personal. Lá. Tem dicas, tem vídeos, tem tudo lá que você precisa. Você 60 Mais precisa. Falando em redes sociais, você dá aula também por vídeo, à distância? Eu já tive. Nesse momento eu não tenho. Eu tenho mais os presenciais mesmo, né? Porque... Até pelo público que você está trabalhando, esse né? público, ele é um pouquinho, ele exige mais e ele gosta mais desse contato, né? Sim. Até mesmo pela atenção, pela segurança que a gente leva a eles, né? Que eles se sentem bem e durante a execução do exercício, ensina. Muitas vezes esses alunos chegam, Silene, e eles chegam tipo, eu não sei fazer isso, nunca fiz isso. É natural. Então aí você passa às vezes um mês você ensinando o movimento. Você, entendeu? Você dando essa segurança para eles. Você transmitindo a eles, olha, respira. Você faz musculação, mais uma vez. Você sabe que você tem que encaixar o corpo, né? No agachamento, é um excelente exercício, né? Excelente. Mas se fizer errado, detona. Então a gente fica bem próximo ali do aluno, põe a mão, execute, sem peso, sentando na cadeira, ensinando, para depois você ter uma progressão com carga. E muitas vezes só o peso do corpo, a pessoa já sente bastante. É verdade. Você que treina sabe, não é verdade? Nossa. Às vezes não só você que está em casa, a gente fala que precisa treinar com o exercício resistido, com peso, com carga. Mas você, muitas vezes em casa que está aí nos assistindo, se eu pedir para você fazer determinado momento sem peso, já vai ser um grande peso para você. Fazer uma faxina. Oxe, imagina. Eu vou entregar meu companheiro. Outro dia a gente fez uma faxina em casa, mas daquela. Braba. Chegou no final,
Eu inteira. E ele? E ele... Ui, ai. Olha aí, meu amigo, olha, vamos lá, isso daí. Ó. Vamos se mexer, hein? Vamos para musculação, vamos para academia, mobilidade. É um grande, hoje também, que se fala bastante, né? E a gente trabalha muito com o idoso, é a mobilidade. É verdade. Você ser móvel novamente, porque com a idade você vai enrijecendo. A gente o sabe. Principal, eu acho que é força, né? E mobilidade. Não é verdade? Você não faz bastante isso por causa da sua corrida? Você tem que estar móvel, forte e móvel, né? Para que o seu corpo execute aquilo que você vai exigir lá na corrida dele. Para não ter riscos de torções. Exatamente. Para ser uma coisa saudável, né? Você se preparar. A pior coisa que tem é você ter uma torção e depois você fica aí 3 meses. No mínimo, dependendo. Não é verdade? Exato. Para recuperar. Fazer aquilo que você gosta. Fazer aquilo que gosta. Exatamente. Olha, o papo está maravilhoso, gostoso e daria para a gente explorar muito mais. Mas a gente vai deixar o convite para o Márcio para ele voltar outras vezes e até falando de outros tipos de modalidades esportivas, dando dicas para o nosso público sobre como fazer, como complementar. Com Vamos certeza. Continuar conversando, porque a gente sabe que este é um tema que interessa muito aos profissionais da saúde e à população em geral. Márcio, a gente costuma encerrar o programa pedindo para o nosso entrevistado deixar uma mensagem para o público em geral que nos assiste. Certo. Você já deixou vários recados e dicas. Tem mais alguma que você gostaria de dizer? Tem sim. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite que me foi feito, tá? Ter a oportunidade de vir aqui mais uma vez falar para esse público, né? Falar desse público que eu gosto. A gente ficaria horas aí, ficaria. A gente pode vir um dia também que vocês tiverem disponibilidade e quiserem trazer alguém da idade para executar, fazer exercício aqui, enfim, estou à disposição. Boa ideia. E a minha dica para você, né, que pensa, que quer fazer atividade e tenha medo, saiba de uma coisa: você está vivo, você ainda consegue fazer coisas que você jamais possa imaginar. O que você precisa acreditar em você e ter uma pessoa, um professor, um profissional que te dê total segurança ao seu lado. Muito obrigada, até a próxima. E obrigada para você que esteve conosco até este momento. Não se esqueça de nos seguir, compartilhar este programa com seus amigos e familiares. E até a próxima. Mas antes eu quero dizer que este programa teve a produção do Davi Meirelles e a direção audiovisual é do Bruno Nunes. Muito obrigada, meninos. Um beijo.